Jeremias foi chamado, quando Jeremias foi chamado, questionou a Deus. No capítulo 1, Deus disse para ele que ele tinha consagrado Jeremias a profeta desde o ventre materno. Jeremias então questionou a Deus. No capítulo 1, nós vamos para o capítulo 18 agora. Jeremias falou: Senhor, não basta uma criança, não sei falar, não tem capacidade de falar nada. O Senhor falou assim: não diga isso, porque a todos quem eu te enviar irás, tudo que eu mandar você vai falar. Glória a Deus. E é Deus que dá capacidade ao homem. Se Deus nos manda fazer alguma coisa, Ele nos dá capacidade para fazer isso. Então, um certo dia, a nação de Israel estava vivendo uma situação muito difícil. Então Deus mandou o profeta num lugar assim, bem improvável. Mandou lá na olaria para ouvir a palavra de Deus lá. Geralmente, quando a gente quer ouvir a palavra de Deus, o lugar mais indicado era o templo, né? A igreja. Deus mandou o profeta lá na casa do oleiro, lá na olaria, onde se fazia objeto de barro, vasos de barro. Veja o que Deus falou com Jeremias, porque ele queria falar uma palavra a respeito da nação de Israel, do que estava acontecendo. O povo estava perdido. E a palavra começa assim, ó. Versículo 1: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirá as minhas palavras. A primeira coisa que Deus pediu para o profeta é disposição. Às vezes não é muito fácil a gente se dispor para as coisas de Deus, para caminhar para o lado de Deus. O ser humano tem uma certa indisposição. Então Deus está chamando a atenção do profeta: dispõe-te e vai até a casa do oleiro. Se nós não tivermos disposição, nós não buscamos a Deus, não. Primeiramente Deus faz: esteja disposto e vai. Nós precisamos tomar atitude. Hoje eu meditava e Deus foi me mostrando o processo da nossa vida, desde quando ela começa. Deus nos forma no ventre da nossa mãe, nós estamos ali num lugar confortável. De repente chega a hora da gente sair de lá, desse lugar confortável, para fora. Aí nós passamos aquele período onde temos que ser carregados no colo, amamentar, cuidar. Mas chega um ponto que nós temos que começar a caminhar sozinhos, com as nossas próprias pernas. A vida requer de nós uma disposição. Nós temos que tomar atitude. Nós temos que estar dispostos a trabalhar, a fazer as coisas, a tomar decisões, a fazer escolhas. Jeremias então estava lá, e Deus então falou: vai, dispõe-te, esteja disposto, porque a vida requer de nós isso. Uma atitude. Hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas estão muito acomodadas no seu canto, sem querer fazer as coisas certas. A vida vai passando, o tempo vai indo embora, a vida vai chegando ao fim, e de repente a pessoa olha e pensa: o que eu fiz na minha vida? Precisamos estar dispostos a ouvir a palavra de Deus e tomar atitude sobre aquilo que Ele está falando. Não esperar o outro tomar atitude primeiro. Nós precisamos ir, porque Deus falou pessoalmente a cada um de nós. Então Jeremias então ouviu essa palavra: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Ele diz assim no versículo 3: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Ele desceu, ele obedeceu, ele fez o contrário de Jonas. Jonas também era um profeta, e Deus falou assim: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e prega lá as minhas palavras. Ele se dispôs, mas para ir para outro lugar. Igual muitas pessoas que ouvem a palavra de Deus, recebem a direção de Deus e vivem de outro jeito, de outra forma. Recebem um convite para ir participar de um culto
e vai para outro lugar. Ouve a palavra de Deus mandando fazer isso e faz outra coisa diferente. Mas Jeremias tomou a atitude de obedecer o que Deus falou. Pegou a direção de Deus e foi para o destino que Deus mandou. Vai à casa do oleiro e lá ouvirá as minhas palavras. Mas quem ia falar com Jeremias lá? Tinha que acontecer algo para ele entender que Deus está falando com ele. E é exatamente isso que aconteceu. Ele chegou, o homem estava lá trabalhando, fazendo os vasos de barro. Ele ficou prestando atenção no trabalho daquele homem. Versículo 4, a palavra diz assim: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor. Nesse momento, quando ele estava observando o homem trabalhar, o homem estava fazendo um vaso bonito, e de repente esse vaso estragou na mão do oleiro. E naquele exato momento, o Espírito Santo falou com Jeremias. Veja bem como nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus, porque às vezes acontecem situações na nossa vida e Deus está querendo falar conosco através dessa situação, mas o nosso coração está muito insensível para Deus. Nós não conseguimos ouvir Deus falando conosco através das situações. Nós não conseguimos, nós queremos que Deus desça pessoalmente e fale conosco, para que a gente venha acreditar então o que Ele está falando. Mas Ele usa situações para falar conosco. Ele fala conosco quando nós viemos da igreja e ouvimos a palavra, mas Ele também fala conosco nas situações do dia a dia. Nós precisamos estar atentos e sensíveis à voz do Espírito Santo, como no caso de Jeremias. Um lugar bem provável, lá na olaria. Às vezes lá no seu trabalho, Deus usa uma situação, Deus pode usar até uma criança para falar, Deus pode usar qualquer situação para que através dela você ouça Ele falando no seu espírito. Isso se chama sensibilidade espiritual, isso se chama sensibilidade à voz de Deus. Deus fala de diversas formas e muitas vezes não percebemos, porque estamos esperando muito, estamos esperando muitas coisas, muitas provas evidentes para que a gente então venha cair a ficha que Deus está falando. Quando o homem estava fazendo o vaso, ele estragou na mão dele, então veio a Jeremias a palavra que Deus precisava falar com ele. Deus precisava usar aquela situação para Jeremias então entender que Deus estava falando e ia falar com a nação de Israel naquela época, que a nação estava perdida, sem esperança, igual esse mundo está hoje. Quando nós olhamos para os noticiários, quando nós olhamos para os acontecimentos, qual a esperança que vem dessas coisas para nós? Que tudo vai mudar, que tudo vai dar certo. Parece que as coisas vão caminhar de mal, vão caminhando de mal a pior. Parece que cada dia que passa, fica pior a situação. É isso que nós observamos. Mas quando nós somos sensíveis à voz de Deus, nós então entendemos que ainda há jeito, ainda há esperança. Quando nós olhamos um tempo seco, uma árvore toda cheia de folha e vendo uma flor que nasce ali, isso nos dá esperança, porque é Deus que está fazendo aquilo com aquela árvore, com aquela terra seca. Deus usa situações diante dos nossos olhos e nós às vezes estamos tão sensíveis que não somos capazes de observar e ver o poder de Deus agindo através das obras dele. Quem olhava essa região há uns dias atrás dizia que nunca mais ia ter água. Hoje você olha e vê que tem. As coisas de Deus, elas são, precisamos entender que é pela fé. A palavra de Deus está escrita aqui na Bíblia e nós precisamos entender, receber essa palavra, crer nessa palavra, colocar fé nessa palavra, porque essa palavra traz esperança para a nossa vida. Então Deus começou a falar com Jeremias ali naquele lugar. Falou no versículo 6 assim: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, a casa de Israel. Era o próprio Deus que já estava falando com o profeta, que aquela nação estava sem esperança, parece que não tinha mais jeito. De repente nós olhamos para a nossa vida e vemos uma situação e as circunstâncias, tudo está dizendo que não tem mais jeito, não tem jeito, não vai resolver, não tem saída, nós não estamos vendo saída. Mas o Deus de Jeremias,
O Deus que falou com Jeremias lá na casa do oleiro, voltou a falar aqui nessa noite. Aleluia. Que Ele vai mudar essa situação. Glória a Deus, Jesus. Ele vai mudar. Ele diz assim: não poderei eu fazer como fez esse oleiro com esse vaso, ó casa de Israel. Aí ele diz assim: diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus é de restauração. Nós nunca podemos lançar, ou seja, nunca podemos jogar a toalha, nós nunca podemos lavar as redes, nós não podemos desistir. Deus nos dá a capacidade, Deus nos deu uma vida, escreveu no livro dele todos os nossos dias, e Ele nos dá a capacidade para cumprir todos esses dias. Deus nos deu uma força muito grande, nós precisamos descobrir essa força que nós temos. A palavra nos traz a fé, e as situações adversas provam a nossa fé. A Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança as provações, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida, a qual Ele prometeu aos que o amam. Mas a nossa tendência é, quando vem a situação contrária, é termos medo e pensarmos que dessa vez não vai dar. Precisamos viver pela fé e não pela emoção do coração. A nossa fé não pode estar apoiada no nosso sentimento, na situação que nós estamos vivendo. A nossa fé deve estar apoiada na palavra de Deus. Jesus disse que toda aquela pessoa que ouve a palavra dele, essa palavra que você está ouvindo, e pratica, obedece e crê, é semelhante ao homem que edificou a casa sobre a rocha, com alicerce, estruturada. Quando vem as tempestades, chuva, o vento, os rios bateram contra ela, mas não pôde fazer nada, porque ela está firme. Assim é a minha vida e a sua, porque essa casa, Jesus está comparando com alguém, e esse alguém sou eu, é você. Se nós ouvirmos a palavra dele e praticar, vamos construir um alicerce, um fundamento. Nós precisamos ter uma base de fé para vencer as aflições que Jesus disse que teria essa vida. Muitas pessoas não conseguem resistir às lutas, às adversidades, e desistem. Por quê? Porque está acontecendo exatamente isso. Ou não está ouvindo as palavras de Deus, ou está ouvindo as palavras de Deus e não está colocando em prática. Precisamos ouvir e praticar. Precisamos ouvir e obedecer. Precisamos ouvir e atender o que Deus está falando. A Bíblia diz que atender a Deus é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor que sacrificar. Se você ouvir a palavra de Deus hoje, entender e começar a praticar, Deus vai ficar mais contente com você do que você fazer um jejum de 40 dias. Deus vai ficar mais contente, porque você vai ser um filho obediente dele. Você vai entender que Ele é Deus. Você vai entender que Ele é o seu Criador. Você vai entender que Ele é Senhor da sua vida. Muitas vezes nós sofremos sem necessidade nenhuma, porque nós nos estribamos no nosso próprio entendimento. E lá em Provérbios 3 está escrito que nós não devemos nos estribar no nosso próprio entendimento, confiar, apoiar no nosso próprio entendimento, porque muitas coisas diante de nós são normais, e se nós fizermos não vai ter problema nenhum. Muitas palavras diante de nós a gente pode falar tranquilamente que não vai ter problema nenhum. Só que essas palavras e essas obras terão suas consequências, terão seus resultados. E a palavra está nos ensinando todas as coisas. Então aqui a palavra está dizendo que, como aquele oleiro fez com aquele barro, com aquele vaso que estragou, que Deus estava disposto a fazer com a nação de Israel, e está disposto a fazer com esse mundo. Mas esse mundo precisa ouvir a palavra de Deus e precisa crer na palavra de Deus. Jesus chegou diante do túmulo de um homem que tinha morrido há 4 dias. Um homem que morreu há 4 dias está morto, já está em decomposição, não tem mais jeito. Mas tinha uma pedra lá na porta do túmulo. Jesus disse: tirai a pedra. Que pedra seria essa hoje? Talvez tenha situação na minha vida e na sua que você já sepultou há muito tempo,
não acredita mais que vai resolver. Talvez Deus está falando isso aqui agora, nesse momento. E Jesus continua dizendo: tirai a pedra. Aleluia. Ele está dizendo nessa noite: tirai a pedra, porque vai haver ressurreição. Glória a Deus. De repente você sonhou, projetou, planejou, pediu, orou, clamou, buscou, nada aconteceu, você sepultou aí então essa situação. Mas nessa noite o Senhor Jesus está dizendo que o Deus de Jeremias, o Deus que ressuscitou Lázaro, é o mesmo Deus que está falando comigo, com você hoje, nessa noite. Ele está dizendo: tirai a pedra. Talvez essa pedra possa ser incredulidade. Talvez você não acredita mais, de tanto ouvir notícias negativas, de tanto ver morte, de tanto ver tragédia, destruição, você está para ver abalado, de tanto ouvir tantas palavras negativas, que não vai ter jeito, que vai ter que conformar. Mas não, o Deus da Bíblia não mudou, é o mesmo. Inspirou, mandou escrever para que pudesse servir de testemunho para todas as gerações que viessem depois. Nós estamos aqui hoje diante da mesma palavra viva, espírito e vida. Há muitas coisas que nós precisamos saber ainda. Vamos ouvir com atenção a palavra. Vamos anotar até, se for preciso, alguns pontos que nós precisamos consertar. E vamos procurar um meio de consertar, porque as coisas vão se organizar. Tem muitas coisas na minha vida, irmãos, que eu tive que renunciar. Tem muitos hábitos na minha vida que eu tive que deixar para lá, porque senão as coisas não iam ajustar na minha vida, não. Só consertaram por causa disso. Eu ouvi a palavra de Deus me dando a direção. Eu ficava pedindo: Senhor, como que eu vou fazer isso? Deus falava: tem que ser dessa maneira. Como é que Jesus ia ressuscitar Lázaro? Ele podia tirar a pedra se ele quisesse, mas ele disse para aquele povo que estava lá: tirar a pedra. Tem coisas, Deus pode fazer tudo, igreja. Deus pode fazer tudo. Deus pode salvar todo mundo se ele quiser. Mas há coisas que somos nós que temos que fazer. Somos nós que temos que abrir a porta para o Senhor entrar. Somos nós que temos que negar nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Ele. Ele apresenta um caminho que nos leva até Deus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Corta alguns hábitos, algumas manias, renuncie a algumas coisas. Toma a sua cruz e siga-me. Ah, mas eu estou com vontade de falar. Mas se você falar, vai acontecer o quê? Ah, mas eu estou com vontade de fazer. Se você fizer, vai acontecer o quê? Deus está mandando dizer nessa noite: tirai a pedra, tirai o impedimento, tirai os obstáculos, as barreiras, porque a bênção dele está batendo na porta. A resposta vem, porque Deus é fiel. Deus nunca deixou uma pessoa sem resposta quando essa pessoa creu nele, orou, buscou, clamou. Deus não deixou sem resposta. Pode passar o tempo que passar, pode passar até anos, mas se você permanecer acreditando nessa palavra, a sua bênção vai chegar. Não pode desistir. Amém? A Bíblia traz um caso de um homem chamado Zacarias. E ele orou para que Deus desse a ele, a esposa dele, um filho. Eles eram jovens ainda, na época que orou. A Bíblia diz que o tempo passou. Um dia eu estava servindo ao Senhor lá no templo, e foi queimar incêndio. De repente o anjo chegou, falou: não temas, Zacarias, a sua oração foi ouvida, e a tua mulher conceberá, dará a luz a um filho. Ficou espantado, assustado. Mas como que pode isso? Nós somos velhos já. Como que isso pode ser possível? Duvidou. Como muitas pessoas duvidam. Como muitas pessoas estão duvidando que Deus vai responder a oração. Mas ele falou: a sua voz foi ouvida, sua oração foi ouvida. Quando Deus ouve a oração, ele registra. E no tempo dele vai acontecer. Mas eu sempre falo uma coisa, e é assim que acontece. Deus deu uma promessa para o povo do Egito, que estava no Egito de Deus, o povo de Deus, habitar uma terra que manda leite e mel. 40 anos eles ficaram rodeando o deserto. E Deus supriu eles até eles entrar na terra. Mas que Deus fez eles entrar na terra, Ele fez. Durante o tempo que nós precisamos esperar, é a nossa preparação. Mas durante esse tempo que nós estamos esperando, Deus está nos suprindo, está nos dando condição de chegar e tomar posse daquilo que Ele prometeu. Precisamos crer e ouvir só o que Ele fala. Tem uma palavra aqui, lá no Salmo 84, do que é que o Espírito Santo fala dentro do seu coração.
Para você não ser aquela pessoa que desiste facilmente, você não tem que atender o seu coração muitas vezes. O seu coração é enganoso e é corrupto. Você tem que agir pela fé, pela razão. Não é sentimento, não. Sentimento engana as pessoas, muitas vezes. É coração, é mente, é fé, razão. É o que é certo, o que é correto. Aí o que a palavra fala? Salmo 84, falei 84, só que é o 85. Vamos salmo depois. 85, versículo 8. A partir de hoje faça isso. Só isso. Veja o que a palavra fala. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e ao seu santo, e que jamais caiam em insensatez. Escute o que Deus, o Senhor, te disser. Só Ele, escute só Ele. Não importa como a situação está na sua vida, escute somente o que Deus falar para você. Quando Ele te repreender, aceite a repreensão dEle, porque até a repreensão de Deus traz paz para a minha vida, porque é o Pai que está repreendendo. Está repreendendo para o meu bem. Lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 16, está escrito assim: toda escritura sagrada é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, para que todo homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Até a repreensão de Deus traz paz para o meu coração. Mas quando a palavra não vem de Deus, ela deixa confusão em mim. A palavra que vem de Deus, por mais que ela seja uma repreensão, ela traz uma paz muito grande para mim, porque é o Pai que está repreendendo. Quando Ele está me corrigindo, Ele traz paz para meu coração também, quando eu recebo a correção. Até mesmo porque Ele chama de filho aquele que deixa ser corrigido, mas o que não deixa ser corrigido, Ele chama de bastardo. Eu não quero ser bastardo, eu quero ser filho de Deus. Por isso eu quero ser corrigido quando Ele me corrigir. Quando a palavra dele vier para me corrigir, eu devo aceitar a correção. Quando ela vier para me repreender, eu devo aceitar a repreensão. Quando ela vier para me ensinar, eu devo aceitar o ensino, eu devo aprender. Quando ela vier para me guiar no caminho da justiça, eu devo deixar Ele me guiar no caminho da justiça, me educar no caminho da justiça. Então, assim eu vou, com certeza, ter condições de viver nesse mundo que é mau, aqui embaixo dessa terra. Nós vivemos no meio das pessoas. Nós precisamos crer, viver pela fé, crer no que Deus fala. Quantas pessoas estão falando na sua vida toda hora, toda hora, toda hora? As pessoas que estão olhando para as situações e para as pessoas, para o ser humano, estão caindo. Nunca faça de ninguém o seu espelho. A Bíblia diz que maldito o homem confia no homem. Se eu fosse olhar para as pessoas, se eu fosse espelhar em alguém para poder caminhar na caminhada da fé, eu já teria desistido há muito tempo. Eu fiz de Cristo o meu espelho, o meu exemplo é Cristo. Aleluia, Jesus. Faça dele o seu exemplo e veja como ele viveu e veja se ele cumpriu a missão dele ou não. Aí lá em Jeremias, Isaías capítulo 45, versículo 22, não precisa ir lá conferir. Está escrito assim: olhai para mim, diz o Senhor, olhai para mim, vós todos, e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou o Senhor e não há outro. Ouvirei o que o Senhor Deus disser, pois falará de paz ao seu povo. Lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11, está escrito: Deus diz assim: eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, é pensamento de paz e não de mal. Então não fique bravo quando o Senhor te corrigir. Aceite a correção dele, que ele sabe o que está falando. Quando ele te ensinar, passa a fazer o que ele ensinou. Quando ele falou para você acreditar que ele vai te ajudar, então acredite que ele vai te ajudar. Continua ouvindo só a voz do Senhor. Ouça só o que ele fala. Tem intimidade com a Bíblia. Eu não sei se você tem lido a Bíblia em casa. Não sei se esse livro tem sido lido por você na sua casa. Você tem meditado na palavra? Começa a ler a Bíblia em casa. Começa a ouvir a voz de Deus na sua casa. Pega a Bíblia e fala: Senhor, eu vou tirar aqui uns 10 minutos, tirar aqui uma meia hora. Fala comigo aqui, Senhor.
Às vezes é tantas coisas para fazer. Às vezes a gente ocupa a mente com tantas coisas, divide o nosso tempo com tantas coisas, não tem tempo para Deus, não tem tempo para orar, não tem tempo para buscar. Se começar a fazer isso, daqui a pouco você vai ver a resposta, vai chegando a resposta, a bênção de Deus, as portas vão se abrindo. Eu vou contar um pequeno testemunho que eu ouvi de alguém daqui. Está frequentando a igreja agora. Disse que uma vez que ele foi trabalhar para um homem, dirigindo um caminhão, dizendo que tudo estava dando errado para ele. Estava tudo dando errado, nada dava certo, tudo estava embaraçado. De repente o patrão dele veio para ele e falou: vou te dar uma Bíblia assim, velho, que está aqui no caminhão. Pegou, abriu o porta-luva, entregou para ele a Bíblia, Bíblia azul, pequenininho, do Novo Testamento, todo empoeirado, entregou para ele. Veja o poder da palavra de Deus. Estava me contando esses dias. Aí dizendo que no outro dia ele abriu essa Bíblia e falou: vou ler um salmo, pai. Leu um salmo, passou aquele dia, no outro dia também leu outro, e foi lendo, e foi lendo, e foi lendo, de repente tudo foi resolvendo, tudo foi desembaraçando. É o poder da palavra de Deus. A Bíblia não é para ficar aberta no Salmo 91 lá na minha casa. Não adianta eu abrir a Bíblia no Salmo 23: Senhor meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará, mas ele tem que ser meu pastor. Ele vai ser meu pastor, me conduzindo pelo que ele fala. Então, tem intimidade com a palavra de Deus na sua casa. Deus vai te abençoar, Deus vai te ajudar, Deus vai te responder, né? Se alimente da palavra de Deus a cada dia. Não seja um cristão que não tenha compromisso. Veja o que Deus falou com Jeremias: dispõe-te e vai à casa do oleiro, e lá ouvirás as palavras. E aí, quando você agir dessa forma, Deus vai te abençoar. Amém? Essa é a palavra que eu deixo aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Vamos